Olá, todos que estão nos ouvindo. Espero que estejam preparados para continuarmos o assunto que foi bruscamente interrompido no vídeo passado, mas dessa vez faremos de uma forma mais, vamos dizer assim, mais indene, mais sem paixão. Então, o vídeo ficou interrompido e já pedi desculpas. Vamos terminá-lo como teria sido. O título é Crer ou não crer? Eis a questão. Nossos pais nos disseram a verdade? A expressão nossos pais aqui usada não se refere aos nossos pai e mãe biológicos, mas àqueles que sistematizaram a doutrina cristã. A obra desses eminentes teólogos, todos eles doutores, respeitados pela história do cristianismo, esclareceram pontos vitais para a doutrina cristã e separaram o que é hoje considerado politicamente correto. A correção de suas obras se chama patrologia, ou patrística, da raiz grega pater. Aqui nós temos o livro que foi utilizado por mim no seminário. Então, Antologia dos Santos Padres, ou Patologia da Patrística. Eu tinha a patologia e essa antologia, mas patrística é um nome geral, genérico. Então, vamos continuar. Aqui, sendo um pouco menos faccioso, vou sair da ortodoxia, que significa a opinião corrente, aquela que é chamada correta. E vamos citar um cristão de nome Marcião, o qual fez o primeiro cânon. Cânon quer dizer elenco de livros aceitos. Embora ele tenha sido, logo depois disso, excluído da comunidade cristã, por dizer-se o único a continuar o legado de Jesus Cristo. Mas, embora ele dissesse isso, e ele tinha muita inteligência e muita capacidade, portanto, não é à toa que ele dizia isso, cabe a esse gnóstico Marcião, filho de um bispo de Sinop, este lugar, o primeiro na lista dos sistematizadores da fé cristã. Aqui está o resumo da sua obra. Marcião, de Sinop, viveu de 85 a 160 e, filho de um bispo, era um filósofo, portanto um homem de sabedoria invulgar, e tinha influências gnósticas, mas também se diferenciou do gnosticismo comum, corrente. Em alguns aspectos, ele não aceitou o gnosticismo comum. Era considerado um seguidor dos apóstolos, inicialmente, e principalmente do apóstolo Paulo, que ele acreditava ser o único verdadeiro apóstolo, porque era o único que escrevia. Os outros não sabiam escrever ou não tinham escrito nada ainda. O apóstolo João só vai escrever no ano 100. Paulo escreve no ano 52. Então ele tomou como mestre o apóstolo Paulo. Rejeitou o Antigo Testamento, que ele achava que era o legado de um Deus mau. E, portanto, era alguma coisa que devia ser separada do Novo, porque o Novo tem um Deus bom, misericordioso, que perdoa. E assim, ele já tinha uma noção do demiurgo, né? Mas isso aí foi o motivo de ele ter sido excomungado. Mas, na verdade, nós temos que admitir que Marcião tinha razão, né? O demiurgo é um Deus mau, ou seja, as ações dele são muito duvidosas. Às vezes parece mais Satanás do que Deus. E Marcião, portanto, o gnóstico, um ex-cristão que se converteu ao gnosticismo, mas nunca seguiu a gnose exatamente como ela vinha de lá da Pérsia, da Lídia e de outros lugares assim, ele compilou o primeiro exemplar do Novo Testamento quase como está hoje. Consistia em um evangelho e 10 cartas paulinas. Ele acreditava que Jesus era um espírito com forma humana, mas não era totalmente humano. Que Deus Pai era um Deus completamente fora do mundo material,
não interferia aqui. Não era criador, portanto, o criador da matéria, aquele tem uma noção clara do demiurgo, não era o Deus bom, né, do Novo Testamento que Jesus veio representar. E ele tinha por Jesus o maior respeito. Então, Marcião tem nossa admiração. Aqui estamos sendo completamente, portanto, isentos. E ele complementava dizendo: o Deus bom não participou da criação. Por quê? Porque ela estava a cargo do demiurgo. Mas, quando o demiurgo é muito mau, ele intervém por compaixão para socorrer a humanidade. Então, é um raciocínio extremamente complexo que mostra a capacidade invulgar desse gnóstico. O marcionismo, como se chamou seu movimento, foi denunciado como heresia e contestado por Tertuliano, que é um dos que está aqui na patrística. Aqui na patrística nós marcamos alguns aqui, e o primeiro aqui é chamado de Tertuliano. Então vamos ver aqui, Tertuliano. Então vou mostrar aqui a vocês. É o primeiro a constar na patrística. Então está aqui, ó. Foi Tertuliano, então, quem denunciou Marcião, mostrou como era perigosa a doutrina dele, e assim Marcião se converteu num perigo para o cristianismo. Tertuliano, está vendo? Viveu por volta do ano 220. Então, esse foi o primeiro inimigo, o maior inimigo de Marcião. E a pedido de Tertuliano, ele foi excomungado. Tertuliano, que veio no ano 129, fez uma obra chamada Adversus Marcionem, contra Marcião, e dizia que era impossível separar o Antigo e o Novo Testamento, porque Jesus cita Moisés e cita outros personagens do Antigo Testamento, e isso Marcião desprezou. Mas vamos ao seu mestre, Paulo, o apóstolo Paulo. As primeiras cartas, os primeiros escritos, não são os evangelhos como muita gente pensa, mas as cartas do apóstolo Paulo, que foram escritas nos anos 50 e 52 depois de Cristo. São as cartas aos Tessalonicenses. Então, nós temos aqui uma Bíblia de Almeida, e nessa Bíblia, então nós temos as cartas paulinas, e marcamos aqui aos Tessalonicenses, que foi para Marcião, foi a mais importante carta de Paulo. Então nós temos aqui a Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele já tinha incluído como sendo a mais importante carta de Paulo do Novo Testamento. Veja que homem genial. Agora, Paulo escreveu isso em Corinto, e outra epístola de Paulo é a Timóteo. Então, provavelmente escrito no ano 64 e 65. Ou seja, 50 foi a primeira, né? A epístola aos Tessalonicenses. E aos Coríntios foi no ano 64, aí já preso em Roma. A Timóteo, portanto, que ele ordenou o bispo. Então, depois de Tessalonicenses, então Paulo escreve para Timóteo. E aí Timóteo é bispo ordenado por Paulo. Então nós temos aqui, na Bíblia de Almeida, ó, a Timóteo, tá vendo? Marcião percebeu que essa carta era importantíssima e incluiu. Portanto, ele fez praticamente todo o cânon do Novo Testamento. Bom, vamos continuar. A carta a Timóteo foi escrita entre 64 e 67, quando ele estava prisioneiro de Roma, pela segunda vez. E já disse antes, volto, Paulo é o primeiro a escrever sobre Jesus, porém não conhecia pessoalmente. Segundo ele conta, ele viu Jesus em visões contínuas, e essas visões davam a ele a capacidade de saber o que Jesus fez. E os apóstolos, Pedro, Tiago e João, disseram que ele tinha condição de ser chamado de apóstolo. Então corroboraram o título que ele usava com muita honra, apóstolo de Cristo.
Mas as cartas paulinas eram difíceis de entender. Mas Marcião entendia, porque era apóstolo dele, era discípulo dele. E precisam de uma grande sabedoria para serem entendidas. Gnose quer dizer exatamente sabedoria. O próprio apóstolo Pedro, que é chamado o príncipe dos apóstolos, e conviveu com Jesus, declarou que Paulo era também apóstolo, porque viu, através de visões, que nós chamaríamos de projeção astral, e diz, ele, Paulo, escreve todas as suas cartas dentro do mesmo estilo, falando de vários assuntos. E suas cartas contêm, agora, aspas, algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Está na primeira carta de Pedro, aqui, a carta de Pedro, vamos ver se a gente encontra fácil, está marcado. Então, está aqui, primeira epístola a Pedro, vou mostrar a vocês. Aqui, ó. Aqui Pedro diz, o que Paulo escreve é difícil de entender, e muitos, não Marcião, muitos ignorantes tentam decifrá-la e torcem. Marcião era, portanto, genial, nada menos do que genial. E assim Pedro aqui dá razão a Paulo e dá razão a Marcião, porque ele diz que a maioria das pessoas que tentavam entender Paulo não conseguia, e ele conseguia. Portanto, ele era o legítimo sucessor dos apóstolos, já que Paulo estava preso em Roma. Marcião é posterior a Paulo. Mas, se há o texto de Paulo, que Pedro diz que às vezes nem ele mesmo entende, porque a coisa difícil de entender, isso nos levará para os pais da igreja, ou seja, de novo para a patrologia. Então, aqui está. É aí que os pais, chamados os padres, os santos padres, vão entrar, porque eles entenderam mais do que Marcião. E muita coisa que Marcião aceitou, eles rejeitaram. E muita coisa que Marcião rejeitou, eles aceitaram. Então, aqui está a síntese sobre o que hoje nós devemos crer, ou não. Portanto, a síntese da doutrina católica, é assim que é chamada da igreja, mas a cristã, é o período histórico dos santos padres, chamados pais da igreja, chamado também patrística, que vai do século II ao século VII, ou seja, do ano 200 até o ano 700. Depois nós temos a síntese tomista. Então, agora nós temos, além dos santos padres, nós vamos apresentar aqui dois importantíssimos. Aqui nós temos o Santo Círio de São Círio de Jerusalém. Aqui nós temos Santo Agostinho, duas feras. Então todos eles eram doutores. A maioria saído das escolas de mistérios, das escolas antigas de mistérios. A maioria deles. Santo Agostinho era neoplatônico. Então, assim, nós tínhamos gênios que terminaram fazendo uma síntese melhor do que a de Marcião, que é a que nós temos hoje. Mas não vamos tirar o mérito dele. Mas os santos padres escreveram até o século VII, quando pararam. E aí houve uma bagunça na igreja. Essa bagunça foi denunciada. Nós vamos mostrar aqui quem denunciou. É Joseph Bernard, é o nome dele. E vamos falar dele. Mas, antes dele, vai vir o continuador da síntese tomista, que é um tempo original. Ou seja, os padres da igreja, assim chamados os pais, para no século VII. Só no século XII é que vai surgir a continuidade. Uma síntese, nós chamaremos a síntese tomista. De Tomás de Aquino, a Suma Teológica. Então, aqui nós vamos ter a continuidade. Ou seja, uma grande síntese vai ser feita na Idade Média. Ou seja, no século VII já estamos na Idade Média. Mas aqui estamos em plena Idade Média, século XII.
São Tomás de Aquino vai se chamar Doutor Universal. E aí vai fazer uma síntese pegando o material já existente, que é dos Santos Padres, ou da síntese patrística. Ele vai escrever um livro chamado Exposição sobre o Credo. Esse foi feito no Mosteiro São Bento por Dom Adilon Moura, e eu ajudei a traduzir. Ele fez diretamente do latim. Dom Adilon fez diretamente do latim. Exposição sobre o Credo, de São Tomás de Aquino. Eu ajudei a traduzir. Eu estava no Mosteiro São Bento na época. E aqui, portanto, está o Credo, ou seja, o símbolo apostólico. Nós chamamos Credo, mas também é chamado de símbolo apostólico, porque é deixado pelos apóstolos. E aqui nós temos 12 artigos. São 12 artigos de fé. Aqui nós temos o artigo 1º, então ele vai expor um por um. 2º, 3º, 4º, 5º, na suposição de que cada apóstolo, então, nos deixou uma regra de fé. Também é chamada a regra de fé. Mas, há um detalhe. Na síntese patrística, nem na síntese de São Tomás, tomista, nós temos a palavra Igreja Romana. Então, isso é importante, porque Roma depois tomou conta de tudo. E aí é a acusação que dizem que Constantino terminou fazendo uma coisa conveniente, unindo o império à igreja para tornar-se mais forte e governar com mais facilidade. Não estou dentro dessa corrente, mas há essa acusação. O diretor do Instituto Dom Bosco faz um vídeo muito bom dizendo que, na verdade, Constantino não fundou a Igreja Católica, nem foi falsamente um falso convertido. Mas isso é outro problema. De qualquer maneira, com Tomás de Aquino, nós temos agora ciência e fé unido. Ele usa Aristóteles, o mais famoso filósofo grego, depois de Sócrates, é Aristóteles. Sócrates não escreveu nada. Platão é quem escreveu. E Aristóteles, então, sobressai demais. Então, Tomás de Aquino une assim ciência e fé. Aquilo que ele herdou dos padres da igreja, que é a fé, já coerente, já com a filosofia, e nós vamos agora, então, ter filosofia e teologia. São Tomás vai unir filosofia e teologia. Aqui nós temos Bernard Bartman, que é o maior teólogo sobre dogmática. Então, não tem ninguém que conheça mais sobre teologia dogmática do que Bernard Bartman. E aqui nós temos, portanto, o livro dele. Um deles, Sacramentos. Então, isso aqui é a síntese da teologia, feita exatamente pela corrente que venceu, ganhou, que hoje se chama católica. E nós temos também a filosofia cristã, que é um estado da filosofia cristã. Então, aqui nós temos, portanto, as grandes metas, os pilares, da filosofia cristã. Então, Philotheos Brenner e Etienne Gilson. Gilson é um nome famosíssimo. Então, filosofia e teologia foram unidas na Idade Média, por São Tomás de Aquino. Eu ajudei a fazer várias obras para ele quando eu estava na São Bento. Mas, veja que a regra da fé, que eu ajudei a fazer, a síntese aqui, diz: cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Não diz romana. Então, quem depois usou para a romana, entrou no assunto e fez uma porcaria. Porque a regra, o credo, que nós chamamos de credo, chamado símbolo apostólico, ou símbolo dos apóstolos, ou regra de fé, não usa. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Ponto. Para aí. Então a palavra romana foi introduzida indevidamente. Vamos então agora ver Lutero e os separatistas. Criaram um dogma
que é só a Bíblia, só a Escritura. Que é só a Bíblia, só a Escritura. Será que isso dá certo? Somente a Bíblia, somente a Escritura? Então só posso usar esse livro e não posso usar outro. Então, segundo os protestantes, os separatistas em geral, então, menos os ortodoxos, os gregos ortodoxos usam a tradução até o ano 900 só. Depois daí para frente não usam mais. Então, tem a tradução deles, separado de Roma. Ou seja, escolheram Roma da igreja cristã. Roma é Roma, a igreja cristã é a igreja cristã. Lutero faz mais. Ele usa o dogma, ele cria o dogma, só a Bíblia, só a Escritura. Ou seja, só o que está aqui, mais nada. O resto é por inspiração divina. Ou seja, o Espírito Santo está nos banheiros, né, quando você vai lá e te inspira, e você então vai fazer a interpretação da Sagrada Escritura, da Bíblia Sagrada, que é necessário saber a palavra pardes, Peshat, Remeda, Ash, Sod, né? Isso vem desde Moisés. Então, o livre-exame da Bíblia passa a ser, então, qualquer idiota pode então pegar esse livro, botar debaixo do braço, alugar uma garagem, botar cadeiras de plástico e ali interpretar o que está aqui. Olha, se necessário, eu sei 9 ciências que são indispensáveis para interpretar o que está aqui. E nós temos também a tradição apostólica, defendida por Hipólito de Roma, e que mostra que os separatistas são errados, porque são chamados Santo Hipólito. Então, Hipólito escreve uma obra que diz que é impossível separar a tradição apostólica da Bíblia. Portanto, ele contraria frontalmente essa tese. Ó, aqui está. Então, Hipólito de Roma, aqui está. Meu Deus do céu, você está vendo? A tradição apostólica de Hipólito de Roma, Santo Hipólito. Ele diz: é impossível separar tradição e escritura. É impossível. Quem fizer isso vai se dar mal. E justamente o protestantismo tem quase 3 mil igrejas. Por quê? Porque separou-se da tradição. E temos aqui uma pergunta interessante a fazer. Jesus morreu no ano 33. E Paulo só escreveu as suas cartas a partir do ano 52. Então nós temos entre 33 e 52, 17 anos. A pergunta que eu faria a Dr. Rodrigo Silva e a Lutero e a qualquer outro pastor evangélico seria: durante 17 anos os cristãos não tinham a Escritura. Tinham livros, tinham escritos aos pedaços, tinham pergaminhos, né? Paulo só foi escrever correntemente no ano 52. Então são 17 anos sem Bíblia, sem Escritura. A minha pergunta é: Dr. Rodrigo Silva, como esses cristãos viviam? Se não havia Bíblia, se não havia Escritura, como é que esses cristãos viviam? A resposta é simples: pela tradição apostólica. Logo, Hipólito de Roma está corretíssimo. É impossível você não considerar a tradição. Mas muitas pessoas traíram essa tradição. Por isso que Lutero teve vez. O próprio Papa da época dele foi um traidor. Então, aí importa a tradição apostólica de Hipólito de Roma, mas, como guia seguro, nesses 17 anos e muitas outras coisas. Mas não é só ele. Papias, que é bispo de Herápolis, outro padre apostólico da primeira geração cristã, diz que se eu tivesse na minha mão direita uma carta escrita por alguém, mesmo por Paulo, e diante de mim uma pessoa que tivesse conversado com André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, João, Mateus ou qualquer outro desse Senhor, eu preferiria não a leitura do livro, mas a voz viva e permanente daquele que ouviu do apóstolo, ou do presbítero, ou do bispo. Isso está escrito por Eusébio na História Eclesiástica. Então, Eusébio é chamado o pai da História Eclesiástica. E aí, nós vamos ver então que, não sei se eu marquei ele aqui, mas vamos ver se eu marquei. Então, nós, São Cirilo, não, seria Eusébio. Hipólito, Tertuliano. Não tem Eusébio aqui. De qualquer maneira, é ele
quem vai fazer a história eclesiástica. Ele vai escrever, portanto, toda a história do cristianismo. Aí o cristão já não é mais perseguido e ele pode fazer a história eclesiástica. Mas, vejam, para todos esses padres da igreja, inclusive Papias, é bastante enfático, a tradição oral passada pelos discípulos, direto de Jesus, tinha um valor incomparável em relação às escrituras escritas que ainda estavam vamos dizer assim, incorretas, incompletas. Portanto, as escrituras escritas reforçam a ideia da tradição. E tradição e escritura são complementares e inseparáveis. Portanto, meu querido amigo que acha que só a Bíblia, só a escritura, se não tem a tradição, então como é que você recebeu a Bíblia dos católicos? De quem foi que Lutero recebeu a Bíblia? Da Igreja Católica. Mas se ela não presta, então a Bíblia também não presta. A Bíblia Católica não presta. Então não devia. Um bom cristão não devia usar a Bíblia Católica. Mas aqui nós estamos na Almeida, nossa Bíblia, que foi recebida dos católicos. E ele traduziu, apenas traduziu. E nós temos vários outros. Lutero foi o primeiro a traduzir para o idioma seu idioma, pátrio, e então passou a ser, então, agora a Bíblia passou a ser traduzida, e mal traduzida. Portanto, coitado do Marcião, que foi condenado porque tinha razão em muitas coisas. Mas, na Epístola de Paulo aos Romanos, ele vai dizer que nós não devemos apenas crer. A carta de São Paulo aos Romanos vai dizer que a nossa fé tem que ser racional. Paulo escreve aos Romanos, e quando ele escreve aos Romanos, já vimos que Tessalonicenses, o Marcião mostrou que era muito importante, depois ele fala em Timóteo também, mas aos Romanos ele vai dizer que a Epístola de São Paulo aos Romanos vai ser muito importante. Então, por quê? Porque São Paulo vai dizer: seja a vossa fé racional. Portanto, fideísmo é condenado pela igreja. Fideísmo é o quê? Fideísmo quer dizer ter fé cega. Então, nossa fé não pode ser cega. Aqui está a Epístola de Paulo aos Romanos. Aqui ele diz: meus irmãos, seja a vossa fé, seja racional. Seja a vossa fé racional. Racional quer dizer, de acordo com a razão. Então vamos dar aqui um pouquinho de razão aos céticos e aos ateus. Não adianta somente crer. Não adianta somente ter a fé. É necessário também ter a sabedoria, a gnose. É necessário também raciocinar. É necessário você pensar. Então, senão você vai fazer o seguinte: pega a Bíblia e vai fazer dela o que você quiser. Vai citar só o que você quiser. Foi o que Lutero fez. Usou o que ele quis, jogou fora o que ele não quis. Essa, portanto, é famosa. E São Paulo aqui condena o fideísmo. Ou seja, não pode ser a fé pura. Seja a vossa fé racional. São Pedro complementa essa advertência de Paulo dizendo: irmãos, e sejais sempre prontos a dar a quem pedir-vos a razão da vossa esperança. Está na Bíblia, a primeira epístola de Pedro, que vai dizer exatamente, vai completar a ideia de Paulo. Então, nós temos aqui, espero que encontre, né, já vimos dos Romanos, agora vamos ter a epístola de Pedro. Aqui nós temos, ó. Pedro, então, vai completar Paulo e vai dizer: o fideísmo não serve. A fé cega não serve. Então, os ateus e os céticos têm uma boa dose de razão. Porque a maioria dos cristãos não lê, não estuda, não investiga. Faz que nem o seguidor de João Vaillant. Ele fala besteira à vontade. Como ele mesmo diz: nunca vi ninguém falar tanta besteira quanto eu. E seguem ele sem investigar. Então, Pedro diz: não façam isso. Paulo diz: não façam isso. Vossa fé tem que ser racional. Raciocinem, investiguem. E assim farão aquilo que não faz, às vezes, quem segue os deuterocanônicos. Então nós temos os evangelhos canônicos e temos aqui os deuterocanônicos, chamados apócrifos. Então são chamados deuterocanônicos apócrifos. Para nós, cristãos, isso aqui tem um valor relativo, tem um valor histórico.
mas a Biblioteca de Nag Hammadi não tem, evidentemente, o mesmo valor que tem os evangelhos canônicos, nem os escritos dos essênios de Qumran e Bet Qumran. Então, aos canônicos, aos deuterocanônicos. Vamos continuar rapidinho, porque o tempo está passando. Então, já estamos a 30 minutos. Logo, fideísmo é proibido. Seja a nossa fé racional. E não somente crer, mas está pronto a quem pedir a razão, racionalidade. Isso é o que os ateus dizem, a Deus é a razão. Mas vamos dar um argumento agora a mais, a favor dos que duvidam, não somente crer, mas também saber. Contudo, há uma razão superior para crer. Nós temos os milagres, intervenção daquele Deus que Marcião disse que está fora da criação, mas quando o demiurgo faz alguma coisa ruim, má, ele interfere. Então essa interferência nós chamamos de milagres, mostrando que milagres é um deles seu. Acontece para apresentar aqui dois que são fantásticos, que são impossíveis de serem negados pela ciência e são irrefutáveis. Então primeiro é o Sudário de Turim, o Santo Sudário. Então o Santo Sudário é exatamente um milagre. E esse milagre vai dar razão àqueles que denunciaram os grandes farsantes que eram os papas interesseiros, como Joseph Bernadette, está aqui, é um grande teólogo, é um historiador, e ele fala sobre o Vaticano, potência mundial. E ele começa com uma coisa muito bonita, mostrando que na Bárbara de São Pedro está escrito: tu és pedra, e sobre essa pedra eu farei minha igreja. Mas ele aqui fala a verdade sobre os papas. Foi excomungado. Aqui está outro também que foi excomungado. Dante Alighieri também falou sobre os papas aquilo que era preciso. Ou seja, que um papa, quando alguém queria ser papa, então o que é que ele fazia? Se o papa que estava reinando ainda tinha muita saúde, ele não queria esperar, ele envenenava o papa que estava reinando para ficar no lugar. Dante disse isso. Ia para o inferno. E ele aqui na Divina Comédia, ele coloca vários papas no inferno. Foi excomungado também. Na chamada era comédia, hoje é a Divina Comédia. Então, duas pessoas, dois grandes homens, que foram excomungados, perseguidos, né? Ambos depois foram reintegrados. Principalmente Bernardete, que é o de cá. Mas ele diz toda a verdade sobre a podridão dos papas. Toda. Eu adoro esse livro aqui, Vaticano, Potência Mundial. Quem puder, compra. Tá? Vale a pena. Então, quer dizer, a tradição até certo ponto. Por quê? Porque se o Papa não presta, então ele vai torcer ou vai inventar coisas que não servem. Agora, aí quando Deus percebe que o homem falha, ele entra em história. O Deus bom, que o Marcião disse. E aí isso nós chamamos de milagres. E nós temos aqui um livro fantástico, chamado Sudário de Turim. O Sudário de Turim teve a permissão do Papa para poder ser explorado. As marcas da ressurreição é eu tenho 4. E existe uma sociedade chamada Sociedade Internacional de Sindonologia, porque sudário em italiano é sindone. E aqui nós temos o quê? O que é o sudário? É um tecido de linho que tem as marcas do corpo de um homem. Então, nós vamos dar uma ideia, visto é assim, em princípio é assim, é um negativo fotográfico. Então, assim, ó, é um negativo fotográfico. Ele aparece aqui assim, ó. Quando você revela, é que aparece a imagem que está do lado de cá. Então, essa imagem aqui é revelada. Isso aqui é um negativo fotográfico. Então, isso é um negativo, é um negativo fotográfico. Você não vê quase nada. Quando você revela, aí aparece a imagem de um homem. Não sei se está para vocês verem aí. A imagem de um homem. Aqui está completa. Mas vamos dar os detalhes. As marcas da ressurreição. Vamos dar os detalhes. Vamos buscar mais coisas aqui. Aqui nós temos um detalhe. Aqui está somente o corpo. Um lado somente. E aqui está explorado, mostrando as partes do corpo. Vamos adiante. Vocês vão ficar perplexos.
eu vi a exposição do sudário. Então, nós temos aqui o rosto de Jesus como ele era. Portanto, nós temos, isso aqui eu tenho esse revelado uma fotografia. Então, nós hoje podemos saber como era o rosto de Jesus por uma foto. Eu tenho, o Vaticano fez 1 milhão, e eu tenho uma dessas fotografias, 3x4. Tá? Aqui está. Tá? Aqui está revelado o homem do sudário, sem dúvida nenhuma, a face de Jesus Cristo. Vamos mais, vamos adiante. Isso a ciência não pode negar. Aqui está ele mais. Ó, aqui está mais completo. Aqui está mais completo, né? Aqui está a figura mais completa. Mas veja, os cravos aqui, ó, exatamente nas mãos. Os artistas botam os cravos nas mãos. Não, é nos ursos, tá vendo? Ó? E aqui nós temos o rosto dele, aqui nós temos quase a figura toda, completa. Isso é o sudário do sangue, o santo síndrome. Então, minha gente, estudar isso aqui é fascinante. Então, a Sociedade Internacional de Sinologia só aceita doutores. Se você não tem doutorado, não adianta. Por quê? Porque o pano é assim. Tá vendo? É um tecido de linho que, olhado no microscópio, aparece assim. Mas quando você vai abrindo, e a NASA fez isso, eu tenho o Discovery Channel, na época, quando, aqui está o mesmo rosto, quando foi lá no Vaticano, para poder estudar o Santo Sudário, Leonardo Oliveira de Araújo me deu isso aqui, que é exatamente toda a cobertura da aventura da NASA, analisando o sudário. Então, há coisas aqui incríveis. E aqui não tem nenhuma simpatia. Não há simpatia nenhuma, porque aqui é o Discovery Channel. Portanto, se vocês duvidarem do que está aqui, então não pode duvidar do que está ali. Portanto, aqui é o tecido. Mas ó, o rosto está vendo aí, está vendo? Ó? Dá para você perceber um rosto? Dá para perceber. Pois bem, esse rosto é tridimensional. Ou seja, vai aparecer em 3 dimensões. Em 3 dimensões. Eu vi. Aqui está, portanto, aqui está, nessa página aqui. Aqui está. Ele, quando colocado em determinado ponto, você vê em 3 dimensões. Aqui está a imagem completa. Mas, aqui está outras imagens, e sempre deixando os cientistas sem saber explicar como é que um negativo fotográfico. Quem foi que produziu esse negativo fotográfico? Aqui está de novo, ó. A malha é assim, isso é o tecido, em microscópio. E aqui está o rosto que aparece nesse tecido. Mas, quando a NASA procurou saber qual era o processo de gravação que tinha produzido essas marcas, pasmem, foram feitas, segundo a NASA, essas imagens foram feitas a raio laser. Isso não sei quem digo. Ó, então aqui está o negativo. Aqui está ele revelado. Então aqui está como está no sudário, no pano. É um negativo fotográfico, feito a laser. E revelado fica assim. Não existe artista no mundo que seja capaz de fazer. Por quê? Porque é outra coisa curiosa. Descobriu-se que o avesso do tecido não mostra sinais nenhum, não mostra a figura. Ou seja, o tecido normalmente tem no avesso. Se você virar o avesso do tecido, você vai ver, por exemplo, minha camisa, se tivesse qualquer marca, você veria. Né? O que você tem no direito do tecido aparece no avesso. No sudário não aparece. Ou seja, o laser só pegou a parte superficial do tecido de linho e parou ali. Pronto. Esse é um milagre. E nós não sabemos como não vai até o final. Só pegou até a metade do tecido. E o tecido é fininho, é de linho. Vamos à segunda. A segunda é a História Nacional de Guadalupe. Vamos lá. A imagem nacional de Guadalupe é um dos últimos milagres. Milagre vem da palavra mirare, que vem do latim ad mirare, olhar de perto. É uma imagem da Virgem de Guadalupe que desafia a ciência e deixa os pesquisadores intrigados. O tecido é feito de cacto e não dura mais de 20 anos. Chama-se tilma. E o da imagem que ela imprimiu, a Virgem imprimiu, na mão, o índio Diego estava vestido nele e ela imprimiu. O tecido só dura
de 20 a 16 anos. Mas, durante 20 anos, a tela esteve totalmente desprotegida. A imagem nunca foi desbotada, retocada e até hoje os peritos em pintura e química não encontram na tela nenhum sinal de corrupção. Ou seja, a tinta, ou sei lá o que for, que faz a imagem, não consegue ser erodida. Os olhos da Santa de Guadalupe contêm aspectos da deficiência. Possuem reflexo como o olho humano vivo. Ou seja, a imagem de Guadalupe tem característica de um olho vivo. E a imagem que está nesse olho é a imagem do índio Diego, como ela estava vendo em ambos os olhos. Portanto, de acordo com a lei da ciência, não são adaptações fantasiosas. É fato que as mesmas imagens se encontram nos dois olhos, com proporção e correlação científica. Isso continua a surpreender os cientistas que usaram instrumentos da ciência e chegaram a concluir os mesmos resultados. Há imagens do índio Diego nos dois olhos da figura da Virgem, de acordo com sua posição e sua proporção, e as leis físicas que regem essa figura se encaixam perfeitamente. Portanto, é inexplicável e, por isso, tanto, é inexplicável nos chamamos de milagre. Esse é o mais recente milagre, o mais fantástico milagre. Então, a ciência aqui que se vire, né? Então, mas nós estamos mostrando aqui que ciência deve complementar a fé, mas nem o Cidade de Turim, nem a Virgem de Guadalupe conseguem ser explicadas. Logo, algo acima da ciência, algo que a ciência não consegue atingir. Os cientistas, então, e os ateus vão ter que ceder, porque está lá para quem quiser ver. Terminamos aqui, esse vai terminar sim, todo, e se vocês gostarem, deixem seu like, e não se esqueçam, né, de fazerem a inscrição no nosso canal e inscrever no nosso novo grupo, que é o grupo de debates e estudos. Tá? E Márcia Maria, se você quiser depositar uma quantia só em banco, eu vou colocar aqui embaixo, né? Eu vou fechar uma conta Bradesco, mas já abri no Itaú. Você pode depositar por Tele no Itaú, se não quiser usar o meu Pix, mas tem o meu Pix. Assim, Márcia Maria, sua contribuição é valiosa e nós não queremos perdê-la. Se você não quiser usar o Pix, use, portanto, o Banco Itaú. Vou deixar aqui embaixo a agência e a conta. Até a próxima e eu vou em frente.